o meu livro, o website do Briefing Produto Final, surgiu de uma inquietação que eu tinha, porque eu trabalho com isso há muitos anos, e tudo que era literatura que eu via a respeito falava do aspecto técnico. Eu falava assim, cara, o aspecto técnico é a segunda, terceira etapa que você vai fazer de um site. Porque quando eu vou fazer o site, por exemplo, do Thiago, se o Thiago me contratasse para fazer o site dele, a primeira coisa que eu tinha que fazer era entender o contexto, entender o que ele quer comunicar, quem é o público dele, né? Entender essa questão da comunicação. E não via isso em lugar nenhum. Então, é o fato de você pegar alguma coisa assim que, no meu caso, né, eu acho que foi por isso, inclusive, que a editora teve interesse nesse lançamento desse livro. Justamente que eu peguei e falei assim, eu estou falando sobre um tema que um monte de gente já falou, sobre um viés, sobre uma perspectiva, só que eu estou falando sobre uma perspectiva que ninguém falou, apesar dessa perspectiva ser uma das mais importantes. Porque a tecnologia que eu uso para fazer site hoje é completamente diferente da que eu usava há 5 anos, e eu faço sites desde 98. Por favor, não façam a conta, não, né? Senão vou saber qual é. Mas, enfim, eu já tive que reaprender como se faz sites umas 5, 6 vezes diferentes, porque a gente usava outras tecnologias. Então, aí eu percebi o seguinte, o que é perene nisso? Porque a tecnologia ela é efêmera, cara. Eu estou usando uma tecnologia hoje, aí chegou um momento em que o pessoal começou a acessar os sites pelo telefone celular. Tudo que a gente usava para fazer o site ficou inadequado, porque você precisa fazer um site que funcione em qualquer dispositivo. Então, eu falei assim, cara, essa parte da tecnologia, ela não é que ela não seja importante, ela é importante, só que ela é efêmera. E aí eu pensei, não, eu tenho que pensar em alguma coisa que... o que é permanente, o que vale, que valia há 20 anos e vale hoje. Lógico que guardadas as proporções de necessidades e tal, mas tem coisas ali que continuam as mesmas. De você falar o seguinte, peraí, eu estou fazendo site para quem? O que eu quero dizer? O que é mais importante? Tem um capítulo do meu livro chamado A Teoria do Supermercado. O que é a teoria do supermercado? Quando você entra no supermercado, o feijão que você já ia comprar está lá no fundão do supermercado. Mas o bombom, ele está no caixa, na altura da mão da criança. Então, o conteúdo do site é como se fosse um grande supermercado. E você tem que entender o que é o feijão, o que é um bombom. A diferença é que o supermercado você só tem uma porta de entrada e a porta de saída. O site não, o site você entra pela janela, aí você pega um corredor e outro, né? Aquela coisa toda. Mas, tirando esse fato, você tem que entender o seguinte, o que é o bombom desse cliente e o que é o feijão. E aí botar isso numa hierarquia para entregar para as pessoas, no menor número de cliques possível, aquilo que é relevante, né? Então, eu fui muito por aí, né? E esse livro, ele não era para ser um livro, ele era para ser um curso. Eu fui dar uma palestra, depois da palestra, me convidaram para desenvolver um curso. Quando eu escrevi os itens do curso, eu falei, cara, isso são capítulos de um livro. Aí bateu aquele medinho, né? Eu falei assim, não, peraí, quem sou eu para escrever um livro, né, cara? Mas eu encarei, escrevi. E quando eu estava com ele já em curso, não terminado ainda, eu submeti a ideia para uma editora e a editora achou a ideia ótima. Aí veio a espada na cabeça do prazo, né? E aí fui obrigado a escrever, mas foi por aí.